eu sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e em outros vídeos aqui do canal a gente já falou sobre músicas aí de artistas diferentes que parecem muito uma com a outra. Mas essas coincidências aí não param na música. Também tem uma série de capas de disco que também são no mínimo parecidas. E é justamente por isso que hoje aqui a gente traz capas de disco bastante inspiradas em outras. E a gente começa com uma aqui que eu acho que é bastante difícil falar que não houve uma inspiração. A capa do álbum London Calling, lançado em 79 pelo The Clash, traz ali uma foto em preto e branca, né, do guitarrista batendo ali, quase indo quebrar a guitarra, e escrito o nome do álbum na lateral e na parte de baixo ali em rosa e verde. Essa combinação de cores aí não é muito comum de aparecer em capas de disco, né, a gente não costuma ver sempre, mas a gente já tinha visto coisa bastante parecida no The Elvis Presley álbum lançado pelo Elvis Presley em 56. Como a gente pode ver, o cantor aparece numa foto preto e branca tocando violão, com o nome Elvis Presley nos mesmos lugares do disco London Calling e nas mesmas cores. Acho que aí rolou uma bela de uma inspiração mesmo, viu? Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go, cat, go, but don't you... E a capa do disco Let It Be, lançado em 1970 pelos Beatles, é uma das mais conhecidas deles, né? Em que tem uma foto ali de cada integrante dentro de um quadradinho ali, alguns cantando, outros só sorrindo, com o nome Let It Be lá em cima, né? E anos mais tarde, em 2005, outra banda faria uma capa de disco bastante parecida, né? Eu tô falando do Demon Days dos Gorillaz. Nessa capa aí também aparecem os integrantes da banda em quadradinhos nas mesmas posições do disco dos Beatles, porém todos eles estão de lado, né? E eles são desenhos, né? Porque eles são do Gorillaz e os Gorillaz são um desenho, certo? Outra diferença é que onde estava escrito Let It Be no dos Beatles tá escrito Gorillaz, e Demon Days, que é o nome do álbum, tá embaixo, onde no dos Beatles não tem nada. De resto é bastante parecido. And when the broken-hearted people living in the world agree. E no ano de 1998, o Titãs lançou o disco Volume 2, né, aproveitando ali toda a fama que tinha dado o Acústico MTV pra eles. E muito provavelmente você já deve ter visto a capa desse disco, né, e tá escrito Titãs ali em cima, Volume 2 embaixo, e eles ali, tipo, como se fosse numa praia, em preto e branco, de terno ali, meio vestido de preto. E alguns anos mais tarde aí, outros dois grupos aí lançariam discos com capas bastante parecidas. Nesse caso, é um pouco menos parecida do que as anteriores, mas eu diria que o conceito tá ali. E eu tô falando da capa do disco Minutes to Midnight, do Linkin Park, lançado em 2007, em que também ali a foto é em preto e branco, e eles estão todo de preto ali, mas parece que eles estão em cima de uma pedra, tal. Se você colocar lado a lado, fica mais parecido. E também do disco Sinais, lançado pelo Sorriso Maroto em 2009, também com essa mesma estética aí, preto e branco, deles como se fossem numa pedra, uma praia, sei lá. Eu diria até que o disco do Linkin Park e do Sorriso Maroto acabam se parecendo mais um com o outro, né? Mas a estética é quase que todinha lá do Titãs. Não posso mais viver assim ao seu ladinho, por isso colo meu ouvido no radinho. E no ano de 2014, a dupla sertaneja Fernanda e Sorocaba lançou o disco Sem Reação. Porém, após esse primeiro lançamento aí, eles decidiram trocar a capa do disco porque eles estavam sofrendo acusações de plágio. Isso porque ele tem elementos bastante parecidos com a capa do disco Born and Raised, lançado em 2012 pelo John Mayer. Apesar deles não serem exatamente iguais, dá pra ver que todos os elementos, as estéticas são bastante parecidas, né? Com bastante coisa aparecendo, os desenhos são parecidos e tudo mais. Dá uma olhada aí. Then all in one sinking, hard to take it. E no ano de 1999, a Britney Spears lançou o disco que é um dos mais conhecidos dela, né? Conhecido como Baby One More Time. Na capa ali aparecia o nome dela, o nome do disco, tudo certinho, e ela tá ali com uma mãozinha aqui, assim, né? Meio de oração, sei lá que mãozinha que é, ela tá assim, ó. E essa pose aí que ela utilizou pra capa do disco é muito parecido com a capa do disco Debut, lançado pela Bjork lá em 93. Nesse caso aí as cores são diferentes, né? O da Britney o fundo é branco, o da Bjork é todo em preto e branco e tudo mais, mas a pose é exatamente a mesma. Até a cara que elas estão fazendo ali são bastante parecidas, né?
E se tem um disco brasileiro que é icônico, é o El Chan do Brasil, lançado em 97 pelo El Chan. Na capa do disco aí aparecia o corpo da Carla Pérez, né, meio cortado ali da perna pra baixo, e também o rosto dela quase não aparecia. E com o rosto ali encostado na barriga, aqui nas laterais da barriga dela, né, tava o compadre Washington e o Beto Jamaica, né, os cantores da banda. E pra quem é BR e viu a capa do disco Sorry for Party Rocking do LMFAO, lançado em 2011, com certeza achou bastante estranho, né, que parecia bastante o El Chan. Na capa do disco também tem uma moça, né, com o rosto cortado ali e as pernas também, mas a barriga ali aparecendo, com os integrantes ali com o rosto na barriguinha dela, né? Olha aí o El Chan sendo copiado pelo mundo. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar-me pra dançar bonito. Essa é a mistura do Brasil. No ano de 1971, os Rolling Stones lançaram um disco Stick Finger, né, que teve uma capa que foi bastante polêmica na época. Isso porque a capa estampa ali em preto e branco uma virilha masculina, né, é justamente a virilha mesmo, né, marcando bastante algumas coisas, até eu diria. Com o nome da banda e do disco ali em vermelho, como se fossem carimbos ali no cantinho, né. E 10 anos depois, em 81, Motley Crue lançou o Too Fast for Love, né, que tinha exatamente a mesma parte do corpo humano ali, uma virilha masculina. A única coisa que tem diferente era justamente a roupa que eles estavam usando, né? Nos Rolling Stones é uma calça jeans, no Motley Crue é mais anos 80, né? Então era uma calça de couro. Sem contar que a foto também é em preto e branco e o nome da banda e do disco também em vermelho, só estão em posições diferentes. You know who I am. E galera, se você tá gostando desse vídeo, já deixa seu joinha aqui pra ajudar a gente a divulgar o canal e se inscreve porque toda semana a gente lança mais assim, beleza? No ano de 1976, o Kiss lançou o disco Destroyer, né? Onde eles apareciam ali meio em desenho, né? Eles estavam desenhados em cima de uma pedra, parecia, com um fundo meio que parecia que tava pegando fogo e tal. E fazendo umas poses ali meio de comemoração, de guerra, sei lá o que é aquilo, né? Meio assim. Esse negócio aí. Então, quando chegou em 1987, o Manowar decidiu lançar o disco Fighting for Love. E o Manowar tem aquela estética bastante peculiar, né? Mas nesse disco aí, eles decidiram pegar algumas características, eu acho, do disco do Kiss. Porque eles também estão feitos em desenho, também em cima de uma pedra e fazendo poses. Só que é uma pose mais He-Man, mais espadinha. Aê! Eu só sei que se você colocar lado a lado, elas são bastante parecidas e até mesmo as cores ali, a paleta de cor é quase a mesma. E no ano de 1996, o grupo Turbo Negro lançou o disco Escobra. No disco tem uma foto da banda ali em preto e branco e em cima uma faixa verde, escrito em amarelo e branco, o nome do disco e o nome da banda, além de algumas outras coisas ali. Essa capa é bastante bonita, mas provavelmente eles se inspiraram num outro disco que também fala sobre animais. E eu tô falando do disco Pet Sounds, lançado em 66 pelos Beach Boys. A foto que aparece no disco dos Beach Boys é bastante diferente, né? Sem contar que ela é colorida, mas essa faixa verde em cima, com os escritos exatamente nas mesmas cores ali, de amarelo e branco, são no mínimo bastante parecidas. E agora em 2014, aí o Ed Sheeran lançou o disco X, né, que é uma capa verde com um X preto ali no meio. Essa capa aí é bastante peculiar, né, e acho que a gente pode até dar um desconto, já que esse é o nome do disco e tem algumas diferenças. Mas se a gente pegar a capa do disco Xuxa 10 anos, lançado em 96 pela Xuxa, a gente pode ver que também tem um X bem grande nele, né? Claro que as cores são diferentes, a estética do X também é diferente, mas quem sabe o Ed Sheeran não viu aí a capa da Rainha dos Baixinhos aqui e falou, olha aí, um X pode ser legal pro nome e pra capa do disco, né? Sei lá, vai saber. E em 2012, o Van Halen lançou o disco A Different Kind of Truth. A capa ali é meio vermelha, né? E no centro, em preto e branco ali, tem um círculo, né? E um trem saindo de dentro dele. Essa capa aí chamou bastante atenção por parecer com a capa do disco Move On, lançado pelo Commodore em 75. A capa do disco Commodore, ela é em vinho, né? Um vermelho um pouco mais escuro. E no centro também tem um círculo com um trem saindo. E eu diria que, inclusive, é o mesmo trem, o mesmo modelo de trem, pelo menos, né? Eles são bem parecidos. Eu tô achando que rolou uma bela de uma inspiração aí, viu? Now that we're together, love is
No ano de 1995, o Bruce Springsteen lançou o disco Greatest Hits, que era aí com a sua coletânea das melhores músicas que ele acha que são, né? A capa do disco trazia uma foto dele em preto e branco, de costas ali, né, com a guitarra atrás, escrito ali o nome do cantor e do disco em vermelho e preto. E vários anos depois, em 2017, o James Blunt lançou o disco The After Love, que traz ali basicamente a mesma estética, né? Também é uma foto dele, só que ele tá de frente e não de costas, com o escrito ali no mesmo lugar em vermelho e preto também. A posição da escrita ali tá um pouco diferente, mas eu acho que a gente pode considerar aí que essa foi uma homenagem dele, né? She let you in her house if you come. E o David Byrne lançou o disco Grown Backyards em 2004, onde ele aparece ali, né, bastante sério, né, com o rosto dele grande ali na capa, em preto e branco, né, meio compenetrado, sério ali, meio chateado, talvez, não sei. E talvez toda essa seriedade que ele aparece aí na capa do disco tenha sido tirada do disco But Seriously, lançado em 89 pelo Phil Collins. Como você pode ver aí, o Phil Collins aparece na capa do disco também bastante sério, com o rosto bastante grande, né, a única diferença é que ele tá colorido e não preto e branco. Acredito que até a expressão facial ali, se você colocar um do lado do outro, é bastante parecido, viu? E no ano de 1978, o Elvis Costello lançou o disco This Year's Model, onde ele aparece ali bem no centro da capa do disco, tirando uma foto ali com uma câmera tal e uma mãozinha meio assim, né? Como ele tava falando de modelo, eu acho que era como se ele fosse o fotógrafo da modelo, né? Sei lá, acho que é mais ou menos isso. E essa capa aí foi praticamente reproduzida no ano de 2009 pelo Theophilus Londo no This Charming Mixtape. Nessa foto ele também aparece ali bem no centro da capa, né? Segurando também uma máquina fotográfica e até a mãozinha tá aqui também, ó. Igual lá do Elvis Costello, olha aí, é bastante parecido. Até mesmo a posição meio de ladinho, assim, que eles estão, tá sendo meio parecida, né? Mas então é isso, pessoal, esse vídeo ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, já deixa o joinha aqui embaixo, tá bom? Comenta aqui pra gente se você achou essas capas parecidas ou não, e também outras capas que você acha que teve uma certa inspiração uma no outro, tá bom? Aqui do canal está deixando outros vídeos pra vocês assistirem, um beijo, até a próxima, e tchau!